Nosso primeiro encontro, a motivação inicial foi ouvir um pouquinho o Jacques Conchon, porque as ideias que circularam na época em que a aliança foi criada, acho que era oportuno, porque depois de 40 e tantos anos de aliança, a gente, para cumprir uma série de tarefas, a gente foi criando estruturas. E às vezes essas estruturas elas pesam mais do que as tarefas em si. E lembrar as ideias iniciais, o que tinha na cabeça quando a aliança foi criada, né, foi importante. Então, nós pensamos basicamente que um grande desafio seria a aliança ser totalmente espiritual e nada material. Um grande desafio seria conseguir aquela condição de que você não precisa ter um estatuto, uma instituição, não precisa ter nada. E simplesmente a aliança seria a união das pessoas que querem agir e colaborar de uma certa maneira. E ficaria puramente na responsabilidade da consciência de cada um ser fiel a essa proposta, sem qualquer tipo de controle. Isso seria, digamos, o ideal. Agora, entre o ideal e o real, né, o que nós temos? Nós temos uma instituição que tem uma presença material. Ela tem um estatuto, ela tem uma sede, ela tem uma diretoria, ela tem leis que obedecem também à legislação do país. Então, o que a gente tem que ficar atento é para que isto que tem presença material seja sempre modesto e não atrapalhe as finalidades mais importantes. A segunda, acho que isso a gente tem conseguido, principalmente quando a gente separou a editora da aliança do ponto de vista de personalidade jurídica, e que a gente não concentrou tanta atividade de execução na secretaria. As regionais têm um braço de execução para tudo quanto é atividade. E as regionais, elas sempre têm evitado também não se tornarem burocracias. Então é sempre a atividade que se faz na base da colaboração. Tem pouca estrutura necessária. A estrutura material, física presente, os centros espíritas garantem já isso. Então a gente tem trabalhado esses anos todos deste modo. Agora, a grande vantagem que nós vimos no começo da aliança, no processo de padronização de atividades, ela é valiosa para multiplicar, né? Mas ela não pode ser coercitiva do ponto de vista de vigiar as pessoas e fazer a cabeça das pessoas. Quem tem que estar na aliança está na aliança porque quer e não porque é obrigado. Tá? Então, é o tipo da coisa que a gente tem que tomar um certo cuidado para que a padronização ela seja vista como uma forma que viabiliza um ajudar o outro. Porque como todo mundo combinou fazer certas coisas do mesmo jeito, né? Então facilita um ajudar o outro. É a nossa língua comum. Tá? Então, nesses últimos anos, a gente tem visto as preocupações com a gente não exagerar no processo de controle de como a gente faz as coisas, para que a gente não comece a querer impor a nossa vontade, o nosso jeito de fazer, achar que um está certo e o outro está errado, e muitas vezes essa postura causa divergência. Quando numa reunião as pessoas saem felizes e um sai feliz porque fez ver que o seu ponto de vista está certo e os outros estão errados, tá? Não é bom isso. É bom quando todo mundo sai aprendendo e ninguém fica eu estou certo e você está errado. Outra coisa é o fato de que por que a gente se sente mais seguro com controles? A gente se sente mais seguro com controles porque tem uma noção do que é certo para fazer e não quer que isso se afaste. Então, até um certo ponto, os controles têm uma certa razão de ser.
Mas quando a gente começa a dar com os controles na cabeça dos outros, aí começa a ter alguma coisa errada. Por mais que a gente queira preservar aquilo que a gente acha que é certo, né? Se a gente usa isso como uma piora de relacionamentos, certamente não vai bem. Né? Fala, Walter. Vai circular? Tem uma senhora. Pode vir, vamos lá. Não faz mal. Isso aí. Fica à vontade, professor. Aproveitar se apresenta. Sou irmã Sora Conceição, sou da fraternidade Semente de Luz e Mauá, regional ABC. Muito bom, obrigado. Respira um pouco aí. Enfim, então isso implicaria, eventualmente, em redesenhar um pouco a aliança. Para que a gente possa continuar se ajudando e a gente não carregar uma estrutura de controle muito pesada. Por dois motivos, né? Para impedir que a aliança, um controle acima do necessário, ele vai fazer com que a aliança seja pesada e lenta. E o segundo motivo é que o controle mal utilizado, ele faz com que a gente a gente crie mecanismos para conflitar uns com os outros. É isso. Então, o resumo até agora, eu acho que é buscar uma aliança que sirva, que cumpra a sua missão e aliviar um pouco os controles. O Miguel fez uma relação que é um produto da atividade que nós realizamos na reunião geral, um módulo ME2, que falava um pouco que a aliança está onde eu estou. E as pessoas trabalharam juntas para produzir uma lista que era como aquela lista que nós usamos na época do planejamento estratégico. Só que a gente não estava fazendo planejamento estratégico, a gente estava ali juntando pessoas para fortalecer uma visão de aliança. Mas nós aproveitamos aquela ferramenta que era a matriz de pontos fracos, pontos fortes, ameaças e oportunidades, para que a gente pudesse conversar. Como é que a gente vê a aliança? De dentro para fora e de fora para dentro. De fora para dentro, quais são as ameaças e as oportunidades do momento que a gente está vivendo? E de dentro para fora, o que a gente tem como qualidade e o que a gente precisa melhorar. Então, essa lista de coisas poderia, acho que, servir para a gente conversar aqui uns 15, 20 minutos e pensar na propriedade com que elas foram elaboradas pelo grupo e a partir daí a gente começar a ter umas ideias de como é que a gente vai se organizar para trabalhar durante esse ano. Tá? Tem umas coisas práticas que a gente precisa fazer. A gente vai ter que se encontrar de novo, a gente vai ter que classificar alguns assuntos e a gente vai ter que, acho que pensar em quanto tempo a gente vai usar da nossa energia para produzir aí um trabalho de uma aliança melhorada, de estrutura melhorada. Né? Bom, vamos lá. Eu posso te perguntar uma coisa? Claro. Até para eu entender. Você fala de uma estrutura, que você é uma estrutura pesada, você quer uma aliança mais espiritual que material. E esse excesso de controle, talvez aí atrapalhe o movimento, coisa parecida por aí. Como é que você chegou, o grupo chegou a essa conclusão? O que está atrapalhando esse controle? O que atrapalha o desenvolvimento da aliança, o progresso da aliança? Porque eu vejo assim. Muitas pessoas vão nas nossas casas espíritas porque elas gostam da disciplina. E deixam de ir nas outras casas espíritas porque elas falam, é uma bagunça. Entra lá, todo mundo fala, não sei o quê,
Então, tem centros para todo mundo. Está cheio de igrejas, centros, religiões aí, que a pessoa tem que se adequar ao local. Né? Talvez, e aí é uma reflexão que eu também faço, né? Eu pelo menos não consigo entender, eu não consigo ter essa percepção do excesso de controle que tem. Eu acho que muitas vezes tem muita gente que fala, e a gente dá muita aula em casa de espíritas aí, as pessoas até falam que existe um excesso de liberdade. Né? Então eu gostaria até que você desse uma explanação meio que rápida, como é que o grupo chegou a essa conclusão de que a estrutura está muito pesada? Talvez eu tenha faltado nessa reunião. Não, que o Miguel está dando uma ideia aqui. Não, porque assim, nós fizemos um pequeno aquecimento. O que o Eduardo comentou foi um pouco o resultado da última reunião, que o grupo discutiu. Então, inclusive na última reunião, a nossa responsável do nosso grupo é a Giovana. Então a Giovana tem a responsabilidade do grupo, é a secretária do grupo, não secretária pessoal para escrever, ela centraliza as informações, a ata, as pendências, formaliza a próxima ata. Então, até para a gente ter uma continuidade do que a gente já veio discutindo, eu queria que a Giovana comentasse um pouquinho da última ata e as pendências da última ata, Giovana. Miguel, assim, eu entrei no site da Aliança, li todas as atas, ouvi todas as mensagens mediúnicas que tinha lá. E, assim, eu acho que existe um exagero. Eu acho. Então, mas eu não posso falar porque eu não ouvi da onde é que veio esse sentimento de que o negócio está pesado. Nós podemos fazer um parâmetro? Uma reunião da São José, Não. acho que o ponto teve início, posso estar enganando, isso. Quando o Gustavo... Giovana, não estamos escutando você. Não? Não. A gente pode fazer um ponto que eu acredito que é lá na reunião de São José, onde o Gustavo trouxe aqueles questionamentos dele. Eu acho que dali a gente se reuniu posteriormente em Minas, que ele fez uma compilação, essa compilação teve por muito tempo, não sei se ainda no site da Aliança, né? Dali que começou a se surgir este grupo para se discutir isso. Em janeiro nós fizemos a reunião aqui, o Jacques esteve com a gente, fez aí uma linha do tempo com a gente, sobre o excesso de atividades, sobre algumas partes engessadas, que onde nós poderíamos ser mais leves no trabalho, não se preocupar talvez tanto com essa coisa material, mas nos dedicarmos à parte mais espiritual. Dois pontos que nós trouxemos até aqui hoje para discutir é sobre a diferenciação do grupo inscrito e do grupo integrado. Talvez tenha um gesto que a gente possa dar uma aliviada nessa parte teórica da aliança. Entende? Então, esse foi um dos pontos que na reunião passada nós discutimos aqui e conversamos, né? Sobre toda essa parte da aliança que saiu da onde a gente estava, da onde a gente está, para onde a gente vem. Não mais um movimento religioso, não é esse o foco, né? Eu acho que toda a cúpula que se formou lá nos anos 50, com Razinho trazendo o que o Jacques falou, saiu daqui extasiado, tenho certeza. Hoje em dia, talvez a gente tenha que mudar a rota. Não que está não vejo assim como um exagero, né? Mas o que a gente tem sentido com alguns companheiros é que está virando mais um movimento cheio de coisas. Então, a gente podia trazer talvez uma leveza, dar uma peneirada em algumas coisas para focar realmente a nossa responsabilidade na evangelização do ser nesse ponto que o mundo está vivendo, que é completamente diferente dos anos. Eu acho que é esse sentimento que está deixando a gente inquieto, né?
programação inteira para a gente poder modificar tudo, na verdade. Mas tem que ter esse ponto mesmo, acho que é muito isso, né? Só complementar um pouquinho assim, você percebeu que a gente só deu um aquecimento. Não era na primeira reunião que a gente ia traçar as diretrizes já ao caminho correto que a gente ia seguir. Inclusive o próprio Espírito falou, olha, bacana, acho que o primeiro passo foi dado. A gente vai ter que amadurecer muito esse escopo que vocês estão discutindo. Então a gente deu uma primeira aquecida que é trocar a vivência. Existem percepções de várias pessoas aqui quanto à Aliança do Futuro. O Eduardo colocou uma delas por ele. Como a gente também teve lá, a gente também recebeu isso na reunião com 113 dirigentes que esteve lá, reunidos conosco no módulo domingo de manhã, que isso que o Eduardo comentou, para que a gente pudesse receber deles o que eles estavam olhando hoje para o movimento da aliança, como ponto forte, como ponto fraco, como ameaças e oportunidades. Então, o que a gente trouxe aqui é mais um insumo para ajudar na reflexão. Um insumo para ajudar na reflexão, porque eu acho que a gente vai encontrar um caminho, o escopo do nosso trabalho, através das várias discussões que a gente vai ter aqui, através das várias experiências e percepções que a gente vai ter das pessoas. Então, o que ficou para essa reunião, comentando assim com a Giovana, nós ficamos pendentes para essa reunião de fazer o esboço do plano de trabalho. Ficou discutido inicialmente a questão de centro escrito integrado, que houve a discussão lá no passado, fazer um planejamento do nosso trabalho e também data das próximas reuniões. O que a gente gostaria só de incrementar como insumo para que a gente possa ter mais informações é esse resumo que a gente está trazendo agora da reunião de domingo. Quais, no ponto de vista dos nossos dirigentes de casas, são os pontos fortes, os pontos fracos da aliança, as ameaças e as oportunidades. Esse é um insumo que eu vou falar daqui a pouquinho, agora. E também, quem esteve presente com a gente de manhã, também nós colocamos no intercâmbio mediúnico, né, sobre a questão, principalmente da infância e juventude, para a questão da Aliança do Futuro. Aí o pessoal pode nos ajudar a tentar fazer um resumo, para que a gente possa também colocar como insumo, para que a gente possa começar a discutir o que nós pensamos da Aliança do Futuro, o que nós precisamos fazer e o que nós precisamos trabalhar. Eu vou dividir, deixa eu pegar aqui com vocês. Depois a gente coloca esse material também no site, tá? Bom, qual foi a relação dos pontos fortes que os dirigentes de nossas casas colocaram? Utilizar as ferramentas que a Aliança Espírita Evangélica oferece, consolidação da estrutura do programa da Aliança, esforço, comprometimento, vontade, disponibilidade e confiança. União, teve 2 citações. A padronização e a uniformidade. Nossos programas de evangelização e aliança, teve 4 citações. Nossa organização como movimento em aliança. Programa da Aliança Espírita Evangélica, então teve 5 citações sobre os programas. E a substância do nosso ideal. Então esses foram os itens que os dirigentes das nossas casas colocaram como pontos fortes nos debates que eles fizeram com as equipes que foram reunidas. Relação dos pontos fracos. Enfraquecimento do ideal de aliança, falta de renovação, perda da essência, falta de ambiente místico e intercâmbio com o plano espiritual, ausência do processo continuado da escola de aprendiz de evangelho, focar mais na assistência espiritual do que na escola de aprendiz, despreparo de dirigentes e expositores quanto ao processo iniciático, comunicação, e aí vários itens colocados como comodismo, ociosidade e desequilíbrio. Dificuldade de divulgar o valor do programas de evangelizar, dificuldade de identificar novas lideranças. Então esses foram os itens colocados como relação de pontos fracos pelos dirigentes. Agora, relação das oportunidades. Divulgar a aliança espírita evangélica fora da casa espírita. Uso adequado da tecnologia. Meios de comunicação de massa interessando
as pessoas nas questões espirituais, trabalhar para transformar, oportunidade, a tecnologia aliada à espiritualidade, evangelização do ser, perceber as necessidades do outro. Projeto Paulo de Tarso, levar o Evangelho a todas as regiões. Frustrações da sociedade como oportunidade de trabalho. Através da Escola de Aprendiz de Evangelho, oferecer consolo e a redenção, através do programa da evangelização do ser. Convite para participar de eventos ecumênicos. Então esses são os principais, foram os pontos colocados pelos dirigentes. Agora, relação das ameaças. Inversão de valores pela sociedade. Má utilização dos meios de comunicação. Materialismo. Valorização intensa da vida material. Perda dos valores. Preconceito com o espiritismo. Críticas externas de lideranças espíritas. Educação materialista. Desestrutura da família. Assimilação de práticas externas ao programa da aliança. Modismo, entre parênteses, novidade pela novidade. E estabilidade social. Então esses foram os itens que os nossos dirigentes, nas suas percepções, colocaram no momento atual da nossa aliança. Então os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças. Nós trouxemos aqui porque acho que pode servir como insumo para nos ajudar numa reflexão de nos pensarmos na aliança do futuro. Esses foram os pontos. Alguém quer comentar alguma coisinha do intercâmbio de manhã? Eu gostaria de ouvir. Assim, em relação ao intercâmbio, eu ia falar disso, eu ia falar você tinha falado do bom. As oportunidades que você falou aí, os dirigentes avaliados no módulo lá da FGA, foi comentado hoje justamente no processo mediúnico aqui de manhã. Da parte tecnológica, né, que foi identificado, os valores e da integração com o movimento social como um todo. Seja aí no campo psicopedagógico, que foi comentado, a social, qual foi o outro? Foram três. Pontuados. Qual foi o outro? Não era social, espiritual e psicopedagógico. Isso. Então, a integração desses três pontos, né, foi levantado e os próprios dirigentes identificaram isso como oportunidades. Foi direcionado a algumas perguntas, né, 3 blocos de perguntas, onde foi identificado alguns grupos espirituais ligados a esses blocos de perguntas, referentes à evangelização infantil, à mocidade e à aliança do futuro. A mocidade como pré-mocidade e mocidade. Tá? E foi colocado as questões de ferramentas que podem ser utilizadas, meios de se até melhorar o programa hoje em vigência, ou até mesmo, como comentado por alguns médiuns, a reformulação ou não desses programas, né, ou a adequação para o momento atual. Foi-se visto na parte do final bastante, uma certa consideração da parte tecnológica, como trabalhar com esses meios, né, e uma forma de distribuir melhor isso naquilo que nós realizamos hoje em aliança. Foi visto a presença de uma fraternidade nova, que estava verificando a questão do trabalho junto às crianças nessa reunião específica. Mas a preocupação pelo que o grupo teve desde o começo e no meio da sessão mediúnica foi mais para a parte da juvenil, da pré e da mocidade, não tanto quanto as crianças. Que foi bem colocado que estava mais segura essa parte da evangelização. Precisa de atenção como todos os campos, mas lá o foco mesmo era a parte da juventude mesmo. Foi colocado alguns pontos trazidos no grupo mediúnico. Acho que em parte foi isso. Se alguém tiver alguma coisa para acrescentar. Então, me permitam só
esses pontos fortes, eu acabei ficando um bom tempo debruçado sobre eles, para pegar os papelzinhos, olhando cada um deles. Mas assim, foi uma percepção minha, tá? Assim, na relação dos pontos fortes, mas ficou muito claro a reforçar e redefinição nossos programas de evangelização. Assim, evangelizar, né? São os nossos programas de evangelizar, desde a infância até o adulto. Então, assim, dos pontos fortes, praticamente teve 5 citações dos nossos dirigentes, nossos programas de evangelização, da evangelização da Aliança. Então, ficou muito forte olhar com muito carinho os nossos programas. O que precisa ser feito, de repente a gente discute aqui, evolui aqui. Mas ficou muito forte isso na minha percepção. E na parte das ameaças, também para mim, assim, a minha percepção, aqui ficou assim, eu vou repetir de novo para vocês: inversão de valores pela sociedade, má utilização de meios de comunicação, materialismo, valorização intensa da vida material, perda dos valores, preconceito com o espiritismo, críticas externas de lideranças espíritas, educação materialista, destruturação da família, assimilação de práticas externas ao programa da Aliança, modismo, novidade pela novidade e instabilidade social. Aqui na minha parte, na minha percepção também na parte das ameaças, a gente percebe claramente os problemas que a gente está enfrentando hoje na sociedade. A sociedade hoje é diferente de 40, 50 anos atrás. Então, assim, de um lado nós temos os nossos programas de evangelização, quando foram constituídos sua missão, e do outro lado nós temos uma sociedade diferente hoje. Então, na minha visão, assim, são insumos para que a gente olhe e discuta como é que nós vamos querer nossa aliança para o futuro. Então, só aqui para alimentar. Diversas dessas ameaças, dependendo da análise que você faz, pode ser oportunidade também. Sempre é. Boa. Então, na análise do SWOT é isso. Porque é ameaça, ela dá oportunidade para melhorar na análise SWOT. Como você trabalha com isso na organização. Ah, você sabe. Eu queria repartir com vocês só para dar uma aquecida. Posso Paulo? falar uma coisa? Ele levantou a mão. A Geraldo? Eu não sei, respondendo um pouco a pergunta do Rufino, né? Do que eu sinto quando se pensa que a aliança, no meu sentimento, precisa ser recalibrada. Tem um monte de coisas que, desde o seu nascimento, são essenciais e a gente concorda, a gente entende que é esse o caminho certo, até que alguém acrescente alguma coisa a mais. Com relação às questões de essência, né? Disciplina é essência, né? Mas também a questão de amorosidade precisa ser trabalhada, que nem sempre a gente entende isso direito. Então, por exemplo, tem gente que acha que fora do vivência não há salvação, né? E joga vivência na cabeça. Se não tiver certo, mas né? Então, ao mesmo tempo, o quanto a gente tem de recalibrar esse processo, na qual os nossos processos de evangelização se tornam também processos de amor, né? E o amor envolve disciplina, envolve um monte de coisa que a gente entende que é certo, que é correto neste momento. Mas nem sempre essa compreensão é clara para as pessoas. Então, umas coisas que o Jacques pontuou, que a gente colocar grupo inscrito e grupo integrado, né? Às vezes tem companheiro que é do grupo inscrito que está produzindo coisas excepcionais, né, para as pessoas, transformando, e às vezes os companheiros que estão no grupo integrado, tem todas as atividades, eles não fazem o mínimo. O mínimo. Né? Então, é aquela coisa quadradinha da assistência espiritual, faz tudo direitinho, mas não está conseguindo fazer processos efetivos de transformação. Ainda que siga vivência, faz tudo direito, mas está fazendo o mínimo. Então essa é uma discussão que eu acho que um dia, que a gente vai ter que entrar em conversar com as pessoas. Por exemplo, admitimos na aliança uma escola de aprendizes feito dentro de um condomínio. Um dia a gente vai ter essa oportunidade de fazer uma reunião de condomínio,
né? Uma parte vai ser feita, são as pessoas, os condôminos, que vêm, que comeram carne, que brigaram com o marido, que vão fazer reunião de uma escola de aprendizes. Não tem estrutura espiritual dentro do condomínio, teoricamente, né? Mas isso é uma coisa que a gente admite. Tem essas pessoas que levantam os cabelos e falam, não, isso não, né? Mas será que não está numa visão nova de a gente expandir um pouco mais as nossas atividades de evangelização, que não necessariamente vão acontecer dentro do centro espírita? De repente vai acontecer no quartel do exército, né? Que os soldados lá vão se reunir e vão fazer uma proposta de vida plena. O batalhão lá vai fazer um exercício de vida plena. Então, quando você pensa nos nossos projetos, nas nossas oportunidades e dos trabalhos que tem, que pode extrapolar além do quadradinho que a gente montou, tem gente que arrepia os cabelos. Então, é por isso que eu digo às vezes, tem gente que tem uma sensação que fora de vivência não há salvação. Eu entendo que vivência é um material libertador. É um material que faz você avançar fronteiras. Mas tem gente que entende isso como processo de restrição. Então, eu acho que tem que fazer esse processo. A gente precisa conversar com as pessoas para recalibrar certas coisas. Que muitas vezes não está muito claro. Às vezes você tem gente que tem ideia super fantástica, doida. Tem gente que é fundamentalista. Então você tem extremos nisso. E está todo mundo no meio. Então o que é o melhor? O que é de bom senso? O que as nossas práticas de mais de 40 anos apontam e estão sintonizadas com a proposta espiritual? Quantas nossas casas hoje têm feito sistematicamente trabalho de vibrações pelo Brasil? O clima no nosso país é um clima de tristeza, de desalento. As pessoas estão falando mal, estão tristes, estão cabisbaixas. E o pior, estão falando isso dentro do centro. Trazem essa atmosfera para dentro do centro. Se a gente tem claro o nosso movimento, que nós somos pessoas que estão construindo realmente uma coisa melhor, nossos dirigentes, nossas atividades espirituais e de estudo, são combatentes frente a essa situação deste momento. O que a gente faz? Será que no nosso tempo espiritual, no trabalho espiritual, a gente tem lembrado de fazer de auxiliar a Ismael a mudar esse estado do nosso país? Nós somos no Brasil. Então, quando você começa a perceber que tudo que a gente faz, a gente pode fazer muito mais, talvez a gente está dando algumas contribuições para ajudar o mundo a ficar melhor. Fazendo as mesmas coisas, mas olhando de uma maneira ampliada. Eu acho que a gente não tem um olhar ampliado das coisas que a gente está fazendo hoje, que a gente pode fazer muito mais, e aumentar a sensibilidade, a percepção. Então, o que eu sinto, não sei se tentando ajudar no raciocínio aí do Rufino, a gente precisa recalibrar coisas que a gente faz bem, mas a gente está fazendo, na minha opinião, o mínimo. Essa é a minha sensação. Quer falar? Então, eu ia dizer assim, o que me preocupa muito é a caravana, né? Por mais que a gente mude, eu penso que a caravana deveria ser resgatada. A caravana é um exercício de caridade, é um exercício para o aluno. Talvez o dirigente não esteja focando a caravana como ele deveria focar. Ele coloca como uma obrigação, como uma imposição de aliança, como um cumprimento de currículo. E não é. A caravana é um trabalho para o aluno. E a gente vem percebendo que muitas casas, muitas escolas de sala de aula estão deixando a caravana de lado. Então a minha preocupação é assim, muda-se programa. Mas existem certos pontos do programa que precisariam não ser mudados, mas serem melhorados e continuar, como por exemplo cadernetas, como por exemplo caravana. Já resolveu-se o problema de caderneta anos atrás, que tinha um problema muito sério entre dirigente e avaliador, conseguiu-se diluir o problema. E em seguida criou-se um problema em torno de caravana que não se diluiu até hoje.
Eu vejo que a gente debate, estuda, vai, vem, e continua ficando em segundo plano. Só que, na prática, a caravana está deixando de acontecer. Vou lembrar o... Tudo bem, é isso. Do Opinante. Lembra um pouquinho que foi na reunião passada e a introdução, o Eduardo comentou sobre o caminho que nós fizemos desde 73, né? Algumas fases da aliança, e nós estamos num processo de mudança que já aconteceu no passado também, né? Em 88, em 2000, né? Em 79, 82, essas fases, onde se a gente pegar os trevos também e olhar o material dos trevos, nós vamos estar sempre pensando em aliança. E nós, em 2002, 2003, nós fizemos um trabalho juntos de pensar em aliança, em grupos coordenados com o planejamento estratégico. Né? Criou-se várias equipes, vários trabalhos de equipes de apoio, e depois nós revitalizamos esse programa em 2009. 5 anos depois, 6 anos depois, nós sentamos, conversamos, juntamos todo aquele material que foi de 2003 em 4 grandes grupos. Né? E estamos trabalhando desse histórico que nós acabamos nos organizando em várias equipes de apoio. Equipes de apoio que trabalham, executam o que o Conselho às vezes trabalha também, vê as necessidades. Então esse nosso trabalho aqui, levando para a parte prática, é pensar essa aliança no geral, né? Uma aliança, como diz o Sousa, uma aliança cósmica, uma aliança que não está vinculada só a uma problemática como a academia ou como a burocracia da vivência, mas algo que às vezes não é falado. É uma linguagem entre nós que às vezes não é falada, tá bom, deixa assim. E acaba fazendo de outro jeito depois. Isso acontece muito dentro do nosso movimento. Não só por causa da aliança, mas porque o ser humano é assim, né? Nossa cultura ocidental, né? Às vezes não é por confronto, mas você faz do seu jeitinho. Aquilo que foi combinado não é levado à frente. Então, acho que a proposta nossa, enquanto grupo, é que nós vivenciar mais a aliança, viver mais esse espírito de aliança que nós, quando a gente se impõe dentro de uma atividade, a gente sente o prazer de fazer e, por estar muito envolvido, às vezes, num projeto, a gente às vezes nem percebe que teve um desentendimento ali de alguma coisa, um mal entendido, uma palavra mal colocada, porque a gente esquecemos do melindre nesse instante, né? O projeto é muito maior do que às vezes nosso quebrar naquele instante. Eu acho que é esse espírito que a gente precisa resgatar dentro do movimento, né? De não ficar tanto burocratizado. Às vezes, nós pegarmos o vivência, nós vamos ver só para assistência espiritual, tem 4, 5 formulários para você preencher diário, semanal e mensal. Alguma casa faz aqueles diários mensais? Se você contar, uma pequena porcentagem faz. Porque às vezes a pessoa nem viu o formulário ou não, tem gente que nem conhece. Então, por quê? Porque às vezes não sente a necessidade. Para que eu vou mandar isso? Vou mandar para a aliança? O que eles vão fazer com esse papel? Às vezes avaliações que acontecem em algum momento. A pessoa, está tudo bom aí, porque não vai servir para nada mesmo essa avaliação. Então é essa questão de ver a importância, de ver o quanto que nós somos importantes no meio e provocar essa descoberta em todas as pessoas, né? Porque nós estamos lembrados bastante, em 2000, em algum momento a gente criou-se o slogan lá da Aliança Somos Nós, né? Então essa frase, Aliança Somos Nós, foi muito forte, né? Eu não era dessa corrente, eu sou um membro desse grupo. Eu contribuo com palavras, com pensamentos, com ações, da melhor forma possível. Acho que é isso que nós precisamos desse grupo, levar, nos juntarmos e pensar em todos os detalhes. Tudo aquilo que às vezes nos está mexendo, desconfortável, porque nós estamos aqui hoje por dar nosso
contribuição. Eu gostaria de trabalhar, como a Ana colocou, eu gostaria de trabalhar a caravana. A caravana é uma coisa que me causa assim, desconforto, porque eu estou percebendo que ela está perdendo. O outro é uma outra ponta, né? Eu não estou gostando desse formulário aqui, eu não estou gostando do jeito que o coordenador regional trabalha com a gente nas casas. A gente fazer esse levantamento e melhorar muito todo. Depois o Marcos. Só um pouquinho, que o Não, na verdade é o Marcos, depois sou eu. Aí depois que eu falar. Acho que o grande exercício, e acho que a grande maioria tem esse sentimento, que cada vez mais nós precisamos melhorar a qualidade da essência do que nós já fazemos. Acho que isso aí é um ponto, pelo que está sendo levantado, se fala de caravana, se fala de assistência, de dirigente. Eu acho que esse é o exercício que a gente tem que tomar, né? E tem que abrir essa mente, né? Buscar cada vez mais a melhoria dessa qualidade, porque essa qualidade, né, ela vai cada vez dar mais frutos, e que realmente, com a melhoria dessa qualidade, que realmente esses frutos possam ser utilizados para a sociedade em geral. Então, da mesma forma que o movimento se esforça para cada vez mais aprimorar as atividades essenciais, nós já sabemos quais são, né? Ao mesmo tempo, eu preciso ter uma visão mais ampla para que esses frutos reflitam na sociedade atual. Porque muitas vezes, e essa é a dificuldade do exercício, muitas vezes buscando essa melhoria de qualidade, a gente vai se fechando, vai engessando. E aí, não sei como fazer isso, mas temos que sim, cada vez mais nos aprimorarmos nessa qualidade. Porém, com essa visão, né, que o Geraldo falou, ampla, e que esses frutos possam ser absorvidos por essa sociedade atual, das necessidades atuais, que talvez há 20, 30, 40 anos eram outras necessidades. E agora, no século XXI, está tendo uma solicitação maior de outras necessidades. Bom, todo mundo teve a oportunidade de ler a ata, eu acho, né? Acho que ela... infelizmente, eu cheguei atrasado na última reunião, eu só peguei um pedacinho, mas o pedacinho ainda estava o Jacques, e um pouco da fala dele ajudou muito a todos nós, como grupo, a refletir sobre quais eram os conceitos iniciais da aliança, o que o Armão tinha em mente, a questão da legenda, de ser uma legenda e não uma instituição. Isso tudo talvez seja como inspiração para o nosso trabalho. Eu acho que seria muito interessante se nós focássemos no que a gente planejou para a reunião de hoje, porque esses pontos que nós estamos levantando aqui, algumas questões da escola, caravana, isso aí vai ser automaticamente discutido, não hoje. Então, detalhar essa discussão não vai, acho que a gente vai acabar não cumprindo a nossa pauta, porque a gente realmente precisa ter um esboço do plano de trabalho, em termos de o que nós vamos fazer nos próximos passos, sabe? Mesmo que a gente não tenha ideia do que a gente vai conversar, assim, quais são exatamente os tópicos que a gente vai falar em cada ponto, mas vamos então trabalhar nos próximos 3 meses a questão dos grupos inscritos e grupos integrados. Vamos trabalhar depois, mais 3 meses, a questão da aliança ser uma legenda, não ser uma legenda. Coisas assim, acho que mais macro, porque se a gente for muito no detalhe e a gente só ficar pensando na execução, né? Então agora vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. No detalhe, a gente, para esse grupo, para essas reuniões, eu acho que não são muito produtivas. É mais produtivo a gente ir no macro, no primeiro momento, e aí depois a gente forma talvez alguns grupos dentro desse grupo para ir discutindo essas atividades. E aí nesse plano de trabalho, a minha sugestão é talvez a gente tenha não só se aprofundar nos estudos a respeito dessas discussões, mas talvez a gente tenha alguma coisa de estudo em comum dentro do grupo. A gente elege um livro ou alguma coisa que traga inspiração para a gente trabalhar
para trabalhar a nossa mente, para que a gente possa estar aberto a algumas inspirações para o espiritual, intuições, e que a gente tenha conceitos diferentes, que é inevitável. A gente, como o Geraldo falou, a gente 40 anos, a gente algumas coisas acabaram ficando com o tempo, foram sendo alteradas por causa da necessidade, então é necessário a gente estar um pouco aberto, abrir um pouco os nossos conceitos, para a gente trabalhar os outros pontos. Então, minha sugestão é que a Giovana, como a nossa secretária, ela conduza para ir através dos pontos, e aí a gente tenha um tempo para a gente planejar. Então, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. De novo, não vai ser nesse um ano que a gente vai resolver. Isso aqui é um trabalho de longo prazo. Né? Eu não tenho esperança que em um ano a gente vai resolver. Mas a gente não pode, nesse momento, discutir os detalhes. Eu acho importante a gente planejar o macro para poder trabalhar. Não sei se todo mundo concorda, né? Minha sugestão. Eu concordo. Lá de cara, eu ia falar antes, né? Eu ia só endossar o que o Geraldo falou, que a gente vem observando lá na nossa casa, inclusive, assim, pessoas que têm todos os requisitos exigidos pela vivência, pela aliança, por tudo, mas que não tem amor no coração. Faz as coisas com má vontade, reclamando, resmungando. E pessoas que não têm todos os requisitos, mas que fazem com tanto amor, que você, quando observa o resultado, você fala, nossa, né? Quem estava melhor na situação? Então, realmente, a gente precisaria pensar alguns detalhes, né? Uma das coisas que eu acho que deveria fazer parte desse grupo, de uma forma geral, durante esses anos todos, né, algumas coisas foram acontecendo também dentro das casas, que foram adaptações dentro disso que o Luiz comentou. Você tem algo que não funciona aqui, você cria um outro trabalho, outros trabalhos que não estão no vivência foram acontecendo, e a gente acabou criando esse preconceito. Mas tem muita coisa boa nesse processo, tem tanto na parte social, como mesmo de práticas dentro da doutrina espírita, e que nós não temos assim oficialmente dentro do nosso programa, e talvez nem precisamos ter no futuro. Agora, eu acho que um trabalho que é desse grupo é levantar essas práticas em toda a ordem. Num dado momento, eu acho que nós precisaríamos nos dividir de modo que, por exemplo, uma regional tem um trabalho que está funcionando no campo de gerenciamento de aulas com os expositores. Como é que funciona esse trabalho? Né? Como é que isso foi gerado? Né? E quais são essas regionais? De repente são todas, e cada uma tem um método. E você juntando o método de uma daqui com o método da outra dali, você consegue criar novos mecanismos da gente funcionar. E quando a Aliança surgiu com um programa bem direcionado, servia também para que a gente pudesse dar uma aula lá na Bahia e ser o mesmo programa, né? Talvez hoje nós temos outros mecanismos de encontrar esses expositores. Uma outra coisa que pode estar acontecendo, onde estão os discípulos, né? Será que nesse meio do caminho não existem vários discípulos por aí afora que a gente nem sabe mais, eles podem estar contribuindo com projetos como o Paulo de Tarso, por exemplo? Essa semana eu estava conversando com o Vinícius e com a Josi, eles descobriram uma pessoa lá no Canadá que é discípula, né, participou, está entrando numa das casas lá, e a gente não tem nem informação, e às vezes ela poderia estar sendo uma divulgadora dos processos de evangelização do ser. Então eu acho que esse grupo ele não pode ficar simplesmente no processo da gente recriar a roda. Ela já existe, ela já está rodando. Eu acho que em alguns aspectos a gente precisa saber como está rodando, né? Que mecanismos algumas regionais, algumas casas fizeram para que ela rodasse no paralelo ali talvez, né? Então eu acho que é mais além do que a gente ficar aqui divagando. A gente precisa ir a campo, precisa visitar as casas regionais e descobrir também essas práticas. Vamos ver, acho que o Rufino, a Lourdes, o Geraldo, eu queria falar também para o Juliano também. Eu acho que quem? ligar o ventilador? Ah. Eu acho que assim, ouvindo todo mundo falar, o meu sentimento é que grande parte desses questionamentos eles já estão solucionados na prática. Ele só não está escrito em algum lugar, que é o que você estava falando das casas, está encontrando soluções para dentro delas, né? Então, eu vivo na linha de frente.
trabalho na Casa Espírita, sou do aula em vários centros. E a gente percebe assim, lá na RGA você estava falando sobre reescrever a iniciação. A iniciação já está reescrita. Né? Cada um tem sua aula preparada de acordo com as tecnologias existentes e tudo mais. É só compilar tudo isso daí e colocar lá dentro e já está reescrito. Né? Por exemplo, no Vivência não tem curso de passe. Muitas casas da Zona Leste, da Regional Leste, tem curso de passe. E aí você vê dentro da aliança um monte de gente critica, fala, não tem Vivência, não é fácil, não você está dando curso de passe. Ué, porque a casa sentiu essa necessidade de estar separando o curso de passe do curso de médio. E foi muito mais benéfico uma solução dessa do que você dar de acordo com o Vivência. Né? Evangelizar. Tem muita gente que está evangelizando. Manchester já abriu 900, está abrindo 16. Então tem muita coisa, tem muita gente fazendo coisa boa, tem muitas questões já respondidas, mas de uma forma mais solitária, de uma forma mais a pessoa resolveu abraçar aquela causa lá e ela foi atrás. Né? Você pega a evangelização infantil. Nossa casa fundou uma escola de ensino fundamental, uma escola espírita. Agora, de onde veio o recurso para isso daí? Nenhum trabalhador deu um centavo, o recurso veio de fora, de pessoas, de empreendedores, de empresários que queriam colaborar com a sociedade, encontrou um projeto muito bom e aportou dinheiro nesse projeto. Então, eu vejo que grande parte desses questionamentos, se você não chamar a responsabilidade para você e falar, eu vou resolver, a gente vai ficar filosofando um monte de coisa aqui e a gente não consegue resolver essas coisas. Então, é assim, né? Se você está na causa e ela está em você, você consegue resolver um monte de coisas, porque você pega essa responsabilidade e fala, olha, esse pedaço é meu, essa gleba aqui é eu que vou trabalhar. Agora, se você, sabe, não chama essa responsabilidade, não sou. E também não é criticar não, porque tem gente que para elas, no momento delas, o bom era ir no centro, aplicar passe e ir embora para a casa dela. Esse é o momento dela. Tem gente que pega e fala, não, olha, eu quero mais do que aplicar passe. Eu quero fazer isso, e elas fazem. Então, é isso. Queria fazer uma definição para casa sobre um exercício. E eu peguei urgência, o nosso estatuto, e fiz algumas considerações. Até na fala que a gente teve ontem, o Eduardo disse assim, né? Se a aliança desaparecesse hoje, o que deixaria de ser feito? O que é o nosso diferencial? O que é importante? E aí, disso, eu fui buscar algumas coisas para reforçar. Dentro da nossa missão, tanto na nossa missão, no nosso estatuto, né, na nossa casa, nós falamos de programas e nós falamos de evangelização. Então, isso é muito claro. E os programas, eles são mantidos pelos grupos integrados. E quem faz isso? Né? Como dizer, isso é um controle oportuno ou não, isso a gente vai ver. Mas quem que faz isso? O coordenador regional. Então, tem algumas coisas que a gente fala, eu vou mudar o nome, não vai ser mais grupo inscrito, isso é integrado, isso vai ter um controle disso tudo. Eu penso assim, é muito maior. Nós falamos na nossa missão que é através de programas de evangelização. Então, nós vamos mudar, se a gente for fazer isso, nós temos que mudar isso na nossa missão, como aliança. Tá? Estou fazendo as minhas considerações. E aí, no Vivência, a gente diz assim, né? Porém, a aliança do futuro não deve ficar limitada ao que estamos fazendo hoje. Então, às vezes a gente pega o Vivência e acha que ele é oportuno, e não é não. Tem um monte de coisa legal que a gente pega aquilo que é oportuno, aquilo que me serve. Então, assim, é um sinal para a gente dizer o que eu estou fazendo, que eu tenho que fazer diferente. As pessoas são diferentes. Eu não posso aplicar da forma que era feito há 5 anos atrás, não tem 40, é 5 anos atrás. Né? O ano passado, as pessoas estão diferentes. E nós temos que aderir a esse movimento. E quando a gente fala assim, de controle, eu acho assim, eu não tinha conhecimento, como a gente passou a ser casa brasileira,
eu fui buscar, né, rolei o Cauê e tal, a Renata, eu quis a Palma na hora da Casa Conselheira. Quando a gente fala de controle, gente, é assim, quem não tem conhecimento, eu gostaria que fosse buscar, né, o que é o controle? O controle é um gráfico disso aqui, que fala de visita. Isso para mim é um controle. Para que isso? Né? Olha, imagino que alguém se debruçou e fez o melhor que pôde, que deve ter servido muito para um dado momento. Mas isso é oportuno no momento que a gente está vivendo hoje. Será que isso não tem uma caracterização do controle? Para que eu preciso saber, né? Número de participantes, as atividades, resumo descritivo das atividades de apoio realizadas no período com um grupo X, porque eu fui fazer uma visita. É essa a proposta de uma casa conselheira? Ela vai fazer um controle para quê? Então, eu penso que quando a gente traz para nós ser grupo inscrito, grupo integrado, a gente tem que pensar naquilo que é grande e aquilo que nos motivou, né, que foi motivado para a fundação, né, da aliança, e o que nos faz forte. Programas né, padronizados, naquilo que é necessário ser padronizado. E o processo de evangelização, para mim, isso é essencial. Para que a gente possa, né, a padronização no sentido de auxílio, mas não no sentido de que a gente fique preso em si mesmo. Né? Senão eu vou ter, absorvendo, eu acho que a gente tem que expandir isso, mas pensar realmente o que é importante. Não, senão fica uma discussão vazia. Né? Vou mudar o nome do grupo integrado, por exemplo, e isso vai agregar o quê? Porque nós entendemos que isso é importante. Porque o fato de você ter um grupo integrado tem manutenção dos programas, que faz parte da nossa função. E como é que era, G e Juliano? Acho que quem? Não, digo eu ou o Renato? Ele está te dando a vez. Não, pode ser bem rápido assim, eu não acompanhei os grupos anteriores, né? O que me chama a atenção aqui, talvez até já tenha sido discutido, que eu vou colocar. Que eu vejo dessa reunião e de outras que eu participei com esse propósito de Aliança do Futuro mais anos atrás, né? Cada um acaba trazendo assim, pontos muito particulares da sua vivência e acaba dando uma impressão que a gente está tentando colocar aquele nosso ponto de vista e provar como se fosse o norte. Né? Aí o que me chama a atenção é que talvez fosse interessante a gente fazer um levantamento histórico, o Cauê falou um pouco também disso, né? Retroativo de pontos que já são sabidos e são comuns para todos e seriam foco para a gente trabalhar. Porque são milhares de detalhes, e se aumentar esse grupo vai aumentar cada vez mais pontos. Então levantar, por exemplo, eu acho que mensagens espirituais aí do passado, trechos do passado e grupos de trabalho, e aí focar nesse ponto inicial, porque vai ter dezenas de sugestões e eu me pergunto como é que a gente vai decidir por qual ponto de começo, mesmo que se forme 3 ou 4 grupos. Né? E eu também sinto que precisa haver um nivelamento do conhecimento. Né? Então, alguns têm uma experiência forte em assistência espiritual, outro em mocidade, outro em caravana, outro é FDJ. E a gente vai ficar conversando assuntos diferentes, né? Então, um fala banana, outro fala maçã, outro fala... A intenção, vamos dizer assim, aquela salada de fruta positiva, vamos dizer, mas na prática não sai. E como a gente decidiria esse ponto inicial? Né? Se não seria, já que a aliança tem sobretudo assim, um cunho espiritual, a gente trazer essa inspiração espiritual para o material para a gente dar esse ponto de partida, porque é muito parecido com coisas assim de tempos atrás. Né? A gente vai sempre esbarrar, pessoas novas agregam esse grupo, de repente se na próxima vierem novas pessoas, novos temas, mas será que não existe alguma coisa que é comum para todos e que poderia dar o ponto de partida para o negócio e para a prática? E aí um grupo já vai decidindo e novos
viriam, né? Porque a gente vai decidir sobre qual critério, né? Porque eu vi assim, esse critério para a gente decidir o que vai atacar, o que vai trabalhar, ele não é muito claro. A gente vai ficar horas aqui, cada um vai falar da sua experiência, aí na próxima reunião provavelmente vai continuar, e a gente vai perdendo aquela motivação e o tempo vai indo, né? E muitas dessas informações, pelo que eu já vi inteiro, mensagens espirituais principalmente, elas batem. Eu acredito que o plano espiritual ele tem assim, esse norte macro, que aí uma série de pontos que a gente está discutindo aqui, eles vão ser atingidos. Né? É isso que eu acrescentaria, assim, apesar de eu ter chegado hoje na reunião, né? Mas deixo aí essa colaboração. Geral. Olha, eu acho do ponto de vista prático, né? Acho que ouvindo a falar dos companheiros aí, algo que eu já tenho pensado. A maioria de nós aqui faz parte do conselho, né? Então, eu acredito que o conselho novo, o conselho atual, deve retomar a prática que já foi há alguns anos atrás, de ir às regionais, de ir visitar as casas e fazer de coração aberto uma audiência das pessoas a respeito de tudo que nós temos conversado, das suas práticas, por exemplo, as coisas que o Rufino comentou, né? Que as pessoas fazem solitariamente, e são coisas legais, são coisas boas, né? Que a gente precisa ouvir, fazer uma coleta de tudo que nós temos ouvido, e a gente tem que ir em todas as regionais. Tem que ir para o Nordeste, tem que ir para o Sul, tem que ir para o Centro-Oeste. Só não dá para ir para o exterior, porque se alguém conseguir, ótimo, né? Mas a gente tem que ir em todos os locais. Então, eu acho, como somos o conselho, né? Não todos aqui, mas o que eu proponho é que esse ano, pelo menos uma grande parte de esforço, seja em ouvir as pessoas, ouvir as suas boas práticas, coletar, né? Mas assim, de coração aberto. Não é que a gente vá num lugar e ache alguma coisa assim meio, assim, pode torcer o nariz, né? Mas ouvir as pessoas, dar oportunidade para que o movimento fale. A gente aqui nesse grupo tem um monte de conceitos, a maioria de conceitos estão todos afinados. Mas eu não sei se isso é uma prática em todo o movimento. Se fosse um jogo de truco, eu daria truco, né? Então a gente precisa ouvir as pessoas. Então, do ponto de vista prático, eu acho que a gente pode nos dividirmos e detalharmos sobre uma retaguarda de assuntos que a gente tem mais ou menos levantado, que são essas coisas que a gente acha, né, que engessa, por isso que eu coloco entre a gente acha, né? A gente precisa validar isso com as pessoas, né? E aí fazer uma terceira etapa, um movimento de consolidação, sentir o que o movimento percebe, vê e faz, né? Se está afinado com aquilo que a gente tem pensado aqui internamente, nos nossos grupos, no conselho, né? E formar um horizonte de uma agenda positiva, né? Propondo talvez para o futuro algumas coisas que a gente possa fazer juntos. E o melhor, fazer juntos de maneira consensuada. Todo mundo entende certas coisas na aliança que é importante fazer. Se eu não consigo fazer por algum motivo, ok, mas eu sei que eu tenho que fazer em algum momento. Mas isso tem que ficar claro para todo mundo. Em algum momento tem que ficar claro para todo mundo. Porque aí, sim, o movimento vai fazer passos bastante grandes. Na qual talvez as pessoas deem passos motivado pela essência, entendendo que as essências são fundamentais e precisam ser guardadas, mas tendo uma visão ousada, tendo uma visão mais ampla, passos firmes, passos mais decisivos, na qual a gente talvez nem vai saber, mas as pessoas que estiverem fazendo, fazem porque elas estão conscientes, fazem porque elas têm a essência no coração e vão fazer coisas que a gente ainda nem imagina. Mas primeiro a gente tem que ouvir as pessoas. Então acho que uma proposta. Esse ano é um ano de essencialmente de ouvir o movimento, de ouvir essas práticas legais que as pessoas estão fazendo em todos os lugares. Eu acho que o conselho tem que ir nas reuniões regionais, ouvir as pessoas, não somente os dirigentes de casa. Acho que tem que ouvir também os outros companheiros de trabalho de escola, os companheiros da assistência espiritual, da mocidade, enfim. É um grande esforço, eu acho que tem que fazer um grande esforço de ouvir. Para mim, não basta somente ouvir o dirigente da casa espírita.
Não basta. Né? Porque eu vi o dirigente espírita, eu não vou ter a noção exata do que acontece, a sensação do trabalho de evangelização infantil, de pré-mocidade, das escolas de aprendizes. Há uma tônica, né? Por exemplo, de escola. Os dirigentes não estão fazendo o trabalho direito. Os expositores não estão adequados. O quanto isso é verdade na aliança toda? Percentualmente. 90%? 60%? 10%? Porque a gente tem essas sensações no nosso nicho próximo aqui. Mas isso é verdade no Nordeste? Isso é verdade no Sul? Na Argentina? Né? No Centro-Oeste? Na Alemanha. Qualquer lugar. Mas assim, a gente tem que, quando a gente for falar, olha, se realmente os dirigentes estão capengando, a gente tem um estudo, a gente realmente foi verificar as pessoas e comprovamos. Realmente a aliança tem que fazer um grande esforço para X. Porque a gente ouviu as pessoas, sentimos as pessoas. Então, eu acho que o trabalho nosso do grupo é um trabalho de porta para fora. Agora, a gente tem que ouvir, e ouvir com o coração aberto. Mesmo que tem coisas que a gente acha que sejam umas coisas meio doidas. Né? Mas tem que ouvir, coletar, tratar, e aí, com base, talvez num segundo esforço, talvez paralelo, de olhar o estatuto, olhar os conceitos sobre grupo integrado e grupo escrito, começar a fazer um pré-estudo de que talvez poderia ser ideal. Com esse pré-estudo e com aquilo que a gente coletou, fazer uma validação, voltar para as pessoas e contar essa validação, para as pessoas comprarem isso, para o movimento depois andar a passos maiores. Então, essa é uma proposta que eu coloco aqui no grupo. A gente tem que sair, não ficar talvez nessas grandes reuniões, mas a gente vai ter que se dividir e ouvir as pessoas. Tem que ouvir as pessoas. Senão a gente vai construir um processo que vai servir pra gente. Bom, é o seguinte, eu acho que nós precisamos encaminhar esse negócio aqui, porque senão a gente não vai sair do lugar. Vou por causa do seguinte, vou só discordar um pouquinho do que o Geraldo falou. Ele acho que falou a coisa certa para as pessoas erradas. Tá? Porque isso eu acho que é a pauta do conselho. Tá? Então, nós vamos, é claro, eu lembro que muitos de nós vamos aqui também por causa disso, né? Porque nós somos parte do conselho. Mas, este grupo tem que ter um objetivo um pouquinho mais prático de oferecer uma ferramenta para o conselho poder fazer isso. Tá? Eu entendo o seguinte, logicamente, na sequência lógica, seria interessante o conselho ouvir melhor, fazer um desenho da aliança e a partir daí oferecer um desenho da aliança para as pessoas validarem. Porém, eu acho que a gente pode fazer uma coisa um pouco diferente, que seria o grupo oferecer para o conselho um modelo de estrutura que ajude a perseguir um objetivo maior. Né? Então, aí eu acho o seguinte, de tudo que a gente falou aqui, eu ouvi o seguinte, acho que a coisa mais prática e interessante é esse partido que a Lourdes apresentou. Partiu da célula básica. A célula básica nós temos assim, como existência da aliança, os programas. E como quem cumpre os programas, os grupos. Isso é a base. A partir daí a gente escreveu o estatuto, a gente escreveu como é que funciona o conselho, o que são os conselhos, o que são as regionais. Isso tudo está escrito a partir dessa célula. Nós temos programas básicos, nós temos grupos que cumprem esses programas. Agora, voltando na primeira pergunta que deu origem a toda a discussão, é o seguinte, o controle, o que eles pesam? Eu acho o seguinte, os controles são valiosos para garantir o cumprimento de metas e um nível de qualidade. Então, eu acho que a gente tem que preservar os controles que garantem a qualidade e garantem as metas. E a gente tem que dispensar os controles que eu resumiria numa frase. Isso pode, isso não pode. O isso pode, isso não pode tem dado margem que a gente brigue entre nós. Tá? Então, e a gente tem usado os controles, isso não pode. Tá? O fulano, você não está no grau de superior, então você não pode ser dirigente da segunda sala da esquerda que se reúne na quinta-feira à noite. Sabe? A gente tem montado um monte de regras inúteis nesse sentido. Então a gente tem que começar a olhar para a gente mesmo e dispensar os controles que servem para alimentar regras do não pode que são totalmente inúteis. Então,
eu imaginaria o seguinte, partindo então da célula básica, seria por que a gente propôs aqui começar com a discussão de grupo inscrito, grupo integrado? Porque o grupo é a célula básica que cumpre os programas. E a gente tem classificado o grupo inscrito e o grupo integrado primordialmente na cumpre ou não cumpre os programas. É assim que a gente classifica. Tá? Agora, a gente tem usado essa classificação às vezes de uma maneira meio complicada, distorcida, no sentido de, esse é um grupo primeira classe, esse é um grupo segunda classe. A gente tem que abolir com isso. Tá? Lembro que na discussão anterior a gente resgatou o fato de que o grupo inscrito é aquele grupo que ainda não conhece muito bem a aliança e está examinando a aliança, para saber se a aliança é boa para ele, senão ele não fica. Tá? Então, nesse sentido, o grupo inscrito é um grupo examinador. O grupo integrado é aquele que dá, isso é comigo mesmo e eu gostei daqui, vou ficar. Tá? Então, será que ainda tem sentido isso? Talvez a aliança possa se apresentar simplesmente pelos frutos que ela já apresentou. No começo da aliança, isso era valioso. Tá? Hoje, talvez seja uma forma de fazer o seguinte: imaginaria coisas um pouquinho diferentes. Nós prevemos tudo em cima de grupos. E para nós um grupo é um centro espírita organizado. Só que tem surgido estruturas que não são centros espíritas organizados para ajudar a aliança. Que são aqueles grupos de estudo que têm aparecido, e às vezes até pessoas isoladas por aí. E essas pessoas podem fazer parte da aliança, só que elas não são centros espíritas organizados. Só que se eu colocar isso no estatuto, não posso escrever no estatuto um negócio que não existe. Então, como é que concilia? Eu imagino que, veja, eu só estou pulando os capítulos para dar uma ideia do que pode sair do grupo. Imagino que se a gente reescrever o Estatuto da Aliança, prevendo, por exemplo, olha, tem que ter, quem tem voz para se manifestar é o Conselho, que são 15 o quê? Centros espíritas organizados, e mais alguém que represente entidades que não são centros espíritas. Essa pessoa também teria voz. Tá? Se vierem a surgir essas estruturas. As regionais, o que são as regionais? Nós temos uma regra lá que diz o seguinte: a regional é composta de, no mínimo, 3 grupos integrados. Então tem uma regra lá do pode ou não pode, que eu não sei se ela é útil ou não é útil. Talvez a gente precise rediscutir isso aqui no grupo. Tá? Por que 3? Por que 5? Por que 2? Por que grupo integrado? Por que não inclui o inscrito? Por que não acaba então com o inscrito integrado? Que é uma parte da discussão. Tá? Então a gente poderia prever o seguinte: muito bom, quem decide na aliança? 15 casas e mais alguém que represente não casas. Regionais que tenham em sua estrutura casas, mas talvez tenha alguma coisa que não seja casa também. Tá? E as quantidades a gente pense. E eu acho que uma coisa que está faltando, que seriam os controles positivos e os que agregam, que todo mundo falou aqui, garantir que a gente faça bem as coisas. Tá? Alguns grupos de qualidade dos programas. Isso não está presente no nosso estatuto, mas ficou presente naturalmente pelas equipes de apoio. A escola é comigo, a assistência é comigo, mediunidade é comigo. O que são esses grupos? São os grupos de qualidade dos programas. Tá? Eu acho que os grupos de qualidade dos programas poderiam muito bem ter voz no nosso estatuto. Tá? Porque eles surgiram naturalmente com uma necessidade. Por exemplo, esses grupos de qualidade, eles são aqueles que terão a lucidez de dizer o que é uma regra inútil, o que é uma regra útil. A Ana Sueli citou bem aqui. Por que a caravana é um desafio? Porque a caravana desagrada. Só que esse grupo de qualidade falou, opa, peraí, numa iniciação espiritual, nós precisamos das coisas que desagradam, que as coisas que desagradam que nos transformam. Então, se a gente abrir mão da caravana, nós vamos estar perdendo um ponto de iniciação. Tá? Ou seja, como é que faz que coisas desagradáveis sejam valorizadas? Isso é um desafio do grupo de qualidade. Tá? Então, imagino que uma estrutura nova seria aquela que pense nessa questão de grupo inscrito e grupo integrado, tá? Para verificar o que é um grupo que ajuda a aliança a cumprir suas finalidades. Né? E o que podem ser outras estruturas que não são centros espíritas organizados, mas que ajudam a aliança a atingir suas finalidades. E essas estruturas, centro mais não centros, organizadas em regionais, tá? Agindo, centros e não centros.
conselheiros garantindo a missão e os grupos de igualdade também garantindo a missão. Só que os conselheiros, eles têm uma visão do movimento organizado, centros e não centros. E os grupos de qualidade têm a visão dos programas, para que a gente não deixe de ser a aliança que a gente procurou. Tá? Então, se a gente imaginar isso disposto ao longo do tempo, a gente poderia fazer o seguinte: preservar esse grupo aqui, mas garantir que a gente possa, acho que na próxima reunião, ainda ter uma reunião coletiva, onde a gente fica falando um pouco do que para nós é grupo e do que para nós é qualidade dos programas. Tá? A partir daí, eu acho que teria um grupo menor que se propõe a escrever como é que isso não fica fechado para o futuro numa reforma de estatuto. Tá? E um outro grupo que fica pensando como é que a gente implementa na prática, tá, os programas de qualidade, convivendo com as reuniões do conselho, com as reuniões do regional, para a gente não ficar louco. Porque o problema é esse: as pessoas estão começando a abrir mão dessas coisas tão importantes, porque se essas visões são variadas, isso implica em reuniões que nos ocupam o tempo todo. Tá? Então a gente precisa ficar preocupado também para saber o seguinte: se a gente não está exagerando tanto na busca da qualidade, que a gente está inviabilizando. Tá? Então eu acho que teria um grupo menor que vai escrever as coisas para garantir que, olha, calma, não dá para fazer tudo agora, mas vamos fazer alguma coisa que garante o futuro. Por exemplo, prevendo algumas funções coringa lá no nosso estatuto. Tá? Para essas coisas que um dia vão ser centro, não vão ser centro, não sei. Tá? E um grupo maior que fica pensando o seguinte: o que é padrão de qualidade que a gente tem que garantir, mas que não seja a custa de mais reunião. E que sim seja uma forma de compromisso espiritual. Difícil de imaginar isso, mas eu acho que esse grupo tem condições de bolar um negócio desse. Tá? O desafio é maior, porque a aliança está maior hoje do que há 40 anos atrás. Tá? Mas talvez pensar em dividir a aliança em mini alianças para tentar recuperar o espírito de que era em 1973. Tá? Para que a gente possa fazer isso. Essas mini alianças, então, elas estariam em si comprometidas com alguns parâmetros. E pode ser que o parâmetro da aliança X aqui seja um pouco diferente do parâmetro da aliança Y, e um respeita o outro. Tá? Justamente porque talvez na Alemanha seja diferente do que no interior do estado de São Paulo. Ou porque trabalhar com um grupo em centros espíritas seja um pouco diferente de trabalhar em grupos de estudo que serão em casas de família. Então, eu imagino o seguinte: primeiro, queria aproveitar os próximos 20 minutos para a gente ouvir um pouco. Um minuto para você? Eu queria aproveitar os próximos 20 minutos para a gente dar uma rodada só como é que a gente tem sentido essa questão de grupo inscrito e grupo integrado, para retomar ela na próxima reunião, depois que a gente tiver pensado no assunto em casa, com o nosso travesseiro. Eu tenho uma sugestão. Dagmar, Denis. Um minutinho. Nós temos muita dificuldade de entender o que é aliança. Em 73, quando foi montada, ela tinha um objetivo e uma missão. Hoje a missão aumentou. Hoje a missão, o que nós vimos no plano espiritual, a aliança tem a responsabilidade de evangelizar o planeta. Eu acho que a gente tem que partir daí. O que eu vou fazer para evangelizar o planeta? Acho que se a gente partir para o grupo integrado, grupo inscrito, iria mais abaixo. Porque nós estamos no planeta, nós estamos vendo o exterior trabalhando e com ferramentas ainda com a gente meia boca, porque eles não conseguem. Eu acho que a gente tem que pensar no geral e aí vir descendo. Me desculpe se... Não, eu concordo. Eu acho que porque o grupo inscrito do grupo integrado foi uma necessidade, e realmente, eu acho que pode ser mesmo o assunto que a gente tem que trabalhar. Mas a questão da evangelização como a Lúcia falou, é a base. O grupo integrado do grupo inscrito surgiu por causa da gente manter essa base. Então, a gente tem que ver como é que a gente está alcançando essa meta da evangelização.
E eu, sei lá, a minha sugestão é que até antes de a gente pensar sobre grupo inscrito e grupo integrado, a gente busque as informações a respeito do que o plano espiritual já colocou para a gente sobre trabalhos da evangelização e da própria aliança. É que eu acho que esse grupo integrado e grupo inscrito entraria. Então, buscar as mensagens, eu acho que isso é um ponto importante, sabe? Para a gente ter uma base para pensar, senão a gente vai ficar discutindo os nossos próprios conceitos e a gente não está trazendo daí alguma outra informação de fora. Não sei, se eu entendi certo, né, isso é a maneira que eu estou enxergando agora. Que eu estou imaginando o seguinte, aqui provavelmente parece do que nós falamos, esse é um conceito em xeque. Sim, por isso trazer outras coisas de fora. Que talvez a gente abandone esse conceito. Por que não pode trabalhar os dois? Eu sinto que dá para se trabalhar os dois. Eu também. É a minha sensação, porque eu acho que de uma certa forma, quando a gente fala de grupo inscrito e integrado, não é pela nomenclatura em si, né? Mas é pelo sentimento que envolve sobre isso e que está ligado também com as questões de evangelização do ser, né? Quando se levanta esse aspecto de que tem grupos inscritos hoje que estão às vezes realizando muitos trabalhos além do que os grupos integrados, também na parte de evangelização do ser. O problema que eu vejo hoje na nossa aliança é que a gente não sabe das coisas. A gente fala, às vezes a gente senta em algumas reuniões, a gente fala muito de achismo mesmo. Então eu acho que o foco agora é ir atrás das questões de coleta de dados. O Dagmar está falando sobre algo, né, por conta de ter essa coleta de dados na mão, né? Por estar envolvido com as questões do exterior, sabendo que se trata de verdade. Nós hoje, o Conselho hoje, não sabe que aliança, o que está acontecendo dentro das casas, né? Esse grupo, nisso eu concordo com o que o Eduardo falou, eu acho que a gente precisa encontrar ferramentas aqui de como fazer o Conselho trabalhar nessa questão, né? E a partir daí a gente vai trabalhando em outros aspectos, que são esses dois. Eu acho que trabalhar o grupo inscrito e integrado está junto com o processo, é a minha percepção. Nós temos, né, o projeto Paulo de Tarso, onde prevê a questão da evangelização. E aí não cabe nesse nosso modelo, né, de grupo inscrito e integrado. Ele não existe? Ele não vai existir? Então talvez isso, quer dizer, a gente tem um mecanismo, né? Sim. Vamos falar, o projeto Paulo é assim, porque a gente precisa evangelizar, vamos cumprir a nossa missão. E aí eu não tenho, ele não existe. Porque talvez por isso que essa questão do integrado e inscrito esteja em xeque, como o Eduardo falou, porque a gente está tão acostumado a trabalhar naquela rotina, naquele modelo, que a gente não consegue implementar novas coisas. Talvez se a gente fizer isso concomitante, seja mais fácil. Então, é ver o que está acontecendo. Eu acho que quando a gente tem as equipes que lidam com a questão nos nossos programas, elas estão primando pela qualidade, isso é evidente. E a gente também precisa ir na questão da aliança do futuro, vendo as boas práticas, aquilo que está sendo executado e aquilo que vai ser importante agregar. Sim. Né, pro movimento. Então, mas só tem que trazer outras informações. Porque se basear só na nossa opinião, a gente já vai saber já o que é. Ou a gente vai ficar discutindo e tal. Eu acho que tem que trazer outra informação. Tá? Coisas do começo, da essência, pesquisar na obra do Armon, ler outros livros. Olha, sendo bem sincero com vocês, eu não tive a oportunidade de ler antes dos 50 anos depois. Estou lendo agora, 50 anos depois. Piadinha, E lá está falando, lá fala das primeiras organizações religiosas que estavam começando a ficar engessadas. E era nos anos 100 e pouco alguma coisa, sabe? E aí já estava se falando lá, fazendo bem claramente o engessamento que estava começando em instituições. Sabe? Então, trazer informação, eu falei 50 anos depois porque eu acho interessante, mas trazer informações para a gente refletir sobre os nossos próprios modelos mentais, sobre o que é uma organização religiosa, sobre essa instituição, para a gente questionar os nossos modelos mentais. Senão a gente vai ficar falando aqui e pronto.
Só uma outra acréscimo. A coleta de dados, nós teríamos que partir de imediato, levantar que dados nós queremos saber. Fazer um questionário ou uma planilha, e aí nos dividirmos quem vai coletar dado da onde. Começar essa coleta de dados. Para daqui a um ano, a gente está tabulando esses dados e pensando em cima. Isso tem que começar agora, começar já. Nesse minuto, porque senão é mais uma reunião para discutir se vai fazer ou não. Depois você tem lá, tem carta de Juliana. Não, é super rápido. Não? Tem um comentário. Já são meio-dia e 20, né? Então a gente sabe, o Eduardo poderia falar, talvez a gente precise aí de, por este grupo, mais umas 10 reuniões dessas filosóficas, e é ótimo e tal. Nós precisamos colocar assim, a gente combinou na semana passada que nós iríamos decidir já algumas coisas aqui hoje, né? Então, nós vamos fazer isso agora. Próximo prova. De preferência deve ter no horário limite. Por isso que Sim, uma recomendação uma questão de determinante. Buscar uma compreensão elevada do nosso ideal, que por conta disso as questões menores embaixo serão melhor compreendidas. Acho que essa percepção, aí nós vamos sair de uma cilada, deixar de discutir ideias para discutir o nosso ideal. Por questão das nossas competências como discípulo, duas virtudes do discípulo, né? Humildade e obediência. Obediência ao nosso ideal, as nossas ideias vão trabalhar para viabilizar o ideal. O que eu sinto já há muitos anos nas nossas reuniões, nós discutimos ideias, particularidades. Isso eu não sei quem que apontou essa questão. Isso é uma coisa que não vai fazer resultado. Não vai ter resultado. Daqui a um ano, eu leio um livro diferente, a ideia mudou, tudo que eu falei atrás já não vale mais. E a questão da qualidade também é outra questão absolutamente prioritária para nós. Nós temos que entender o que é a qualidade que nós buscamos dentro do nosso processo de evangelização. Se nós não soubermos o que é essa qualidade, nós vamos fazer e não vamos realizar nada, não vamos efetivar nosso trabalho. Então a sugestão é atenção muito especial para poder dar mais forte. Eu queria lembrar que todo mundo uma pergunta. Com relação à qualidade do que vocês falando aí, de escrever ali manuais de qualidade, se isso não seria a gente fazer novos vivências, né? Porque o vivência ele é um manual de qualidade. Então eu fiquei pensando, se o foco é a gente também caminhar para essa liberdade, se essa parte da qualidade não iria resvalar de novo para uma vivência com mais qualidade. Não, estou falando assim abertamente, não é uma dúvida. Eu não entendi, eu não sei disso. É um cuidado, né? É uma dúvida, eu não sei disso. Nós vamos ter assim muitas reuniões e sim, semana passada nós falamos sobre a atividade do grupo. Vai ser uma vez por mês, sempre no último sábado do mês, podemos manter isso. Sim? Decisão é tomada. O pessoal comentou, no seu comentário com o Walter, ele apontou o seguinte: pessoal, como o grupo está aumentando e tem pessoas que vêm de longe, precisa pensar no ingresso desse pessoal que vem de fora também, de longe, para favorecer. Esse grupo começou lá em Belo Horizonte, foi? Sim. Na reunião do conselho. No mês que foi, né? Do conselho fazer, conseguir agregar. Eu acho que isso é uma ideia interessante. Por exemplo, a de junho a gente já tem na cabeça de fazer como foi feita a reunião. Acabou a reunião dos coordenadores no sábado e aí foi ficando ali, foi ficando e saiu, né? Virou então, uma reunião. Virou uma reunião. Então eu acho que isso é interessante, é uma boa colocação do bloco. Para de junho, e a de setembro e a de dezembro. Agora as outras a gente mantém uma vez por mês. Giovana, assim, é uma sugestão para nós. Assim, não pode sempre entrar pessoas novas, senão a gente vai ter que sempre voltar para trás. A gente vai ter que chegar uma hora e falar assim, gente, é esse grupo e vamos, já tem o suficiente de gente aqui para tocar o negócio. Senão não adianta, a gente vai avançar. A pessoa que chega nova, como falou no espaço de ideias, vai trazer as ideias dela, vai trazer tudo que tem que trazer, a gente não vai evoluir.
Na quantidade de reuniões, me permita, assim, nós vamos ter mais daqui para frente 8 reuniões, de 1h30. Então precisamos pensar se isso é suficiente para discutir todos esses pontos que tem para ser discutido. Então é uma outra também, assim, discussão com o grupo. Então se realmente é suficiente, é 1h30 de reunião para mais 8 reuniões até o final do ano. Então a gente precisa discutir isso também. E outra é assim, é a nossa forma de organização. Como é que nós vamos organizar? Vamos pegar a ideia do Eduardo? Se a gente, pelo menos eu senti aqui que a gente focou no foco na organização nossa, que tem vários itens embaixo, na melhoria dos programas, ou dentro dos programas, e nas experiências que nós temos no nosso movimento. Ou outras ideias que vocês têm, mas eu acho que a gente tem que pelo menos pegar 3 grandes focos e falar assim, ó, esse aqui é o que a gente vai se debruçar, e o grupo é grande o suficiente para a gente quebrar o grupo e se debruçar em cima e evoluir em cima. E aí as reuniões podem acontecer presencial, ou por internet, ou por jantar na casa do outro, mas a gente evoluir para que a gente possa chegar nas próximas reuniões e falar assim, olha, o grupo evoluiu, estamos estudando, estamos vendo, estamos fazendo isso aqui. Tá bom, assim, eu sinto que, de verdade, eu posso estar redondamente enganado, mas eu sinto que não. Eu acho que se a gente já começar a definir o que a gente vai fazer, a gente vai cometer um equívoco de ir por caminhos que a gente pensa que é importante. A gente está falando que é importante a qualidade disso e aquilo, mas em quê? Eu acho que tem que fazer pesquisa de campo. Eu acho que a gente precisava, aqui faz parte do conselho, a gente precisava se unir junto ao conselho e urgente fazer busca das informações do que acontece nas regionais, visitar, saber Nós de fato. precisamos elencar que informações são essas que nós queremos. Não, é que o Você perguntou no e-mail. O Eduardo colocou a gente, nós, geramos uma ferramenta. Por um conselho. Isso, por um conselho. Para o conselho. Não. Gerar para o conselho. Mas aqui faz parte do conselho também. Eu acho que a coisa não é tão. A gente não precisa dividir tão bem divididinho, entendeu? Eu acho que a gente faz parte desse processo. A diferença é que a gente está pensando no que precisa para obter as informações. É que eles ligam o conselho, né, Cauê? Não é o conselho. Exatamente. Agora, buscar informações é um processo que não é do conselho. É nossa. Eu acho que isso é deste grupo. Né? O que vai fazer com essas informações, aí é que eu acho que faz parte do conselho. Então, eu gostaria de falar só a respeito do ingresso, porque eu estava afastado como representante da Casa Conselheira. E eu estive na RGA, e aí eu ouvi que essa reunião era para os conselheiros. Então, a razão pela qual eu estou aqui. Então, eu entendo, né, estou até com prejuízo, porque as coisas que já foram tratadas aí inicialmente, eu não tomei conhecimento. Mas está clareando para mim agora, eu vim hoje, mas achando que... Era uma reunião do conselho. Não do conselho, provavelmente dito, mas que era para os conselheiros. Então, quer dizer, para falar foi assim para mim, mas pelo menos entende. Mas está certo. Então, aí essa é a razão do eu novo estar aqui hoje. Entendeu? Quer dizer. Fernanda? Fala aí. Eu queria entender, de forma prática, por que nós faríamos essas perguntas, essa avaliação, esse indicador. Não sinto no meu coração, não entendi o motivo ainda. Se você me explicar de modo prático, dá um exemplo prático, porque assim, é a primeira vez que eu estou vindo também, sou novata. Mas do que eu tinha entendido e da introdução que o Eduardo tinha trazido, né, o foco era a gente, eu entendi que a máxima, na verdade, de tudo, era a gente conseguir trazer aquele ideal, onde nós teríamos uma instituição mais espiritual do que material. E isso de forma prática em tudo o que a gente faz entre a aliança. Esse é o foco geral, certo? E isso é o máximo. E aí, pensando nisso, eu tinha entendido que o que a gente quer fazer, então, na verdade, é simplificar. Porque nós temos estatutos e questões materiais que, pelo que a gente foi vendo aí no meio do caminho, hoje acabam segurando um pouco a gente em termos de conduta, não de fundamento. E aí, respondendo a sua questão que você falou lá atrás, eu achei que não foi respondido, né, contente? E aí, eu acho que não é uma questão de fundamentos. Os nossos fundamentos estão bem colocados e a gente vai continuar com eles, mas em termos de conduta e de condução, que esse estatuto, essas regras, enfim, acabam atrasando um pouco a gente. E aí, pensando que a gente vai simplificar,
trazendo para termos organizacionais também, a gente, pelo menos lá na empresa, a gente parte do princípio que se a gente quer simplificar alguma coisa, os métodos para simplificar isso não podem ser mais complexos do que os métodos que a gente já tem. Eles também deveriam ser simples, porque eu estou buscando simplificar. E aí eu entendo que fazer uma pesquisa, isso tudo complicaria tão mais, e eu acho que seria mais simples. Então, de repente fui eu que não entendi, e por isso é a pergunta do por que a gente tem que fazer, aonde essas informações vão realmente validar as questões que estão sendo discutidas aqui. Porque eu penso assim, que o que a gente quer fazer é abrir um pouco mais, poder abraçar mais as pessoas em termos de conscientização e de evangelização na nossa vivência prática, né? Para que as pessoas se sintam pertencidas. Como a gente diz aí nessa questão do grupo inscrito e do grupo integrado, por exemplo. É uma questão de pertencimento, porque para a gente sabe, isso é um termo, mas as pessoas não sentem assim, elas não se sentem pertencentes. E aí, como essas informações do que as casas estão fazendo vai fazer com que a gente chegue nisso? Queria entender, para que esse seja o nosso primeiro passo, porque senão, aí o que eu queria falar aqui não concordo. Ela falou tudo isso, mas eu não concordo. Ela falou assim, depende da resposta. É assim mesmo. Ela é assim mesmo. A gente só vamos então para a gente nem caminhar para o final. Acho que não. Fica para a próxima. Podemos, eu posso sugerir, podemos fazer uma pesquisa de... Eu só fiz esse comentário sobre ler as a coisas. verdade, porque se não impactar... Ler espiritual, ler esse mensagem. Olha, eu acho que a gente poderia seguir esse caminho, né? Depois a gente entra nesse aspecto. Acho que a gente poderia começar com realmente leitura, acho que buscar esses exames, levantar. Acho que esse grupo pode fazer isso, né? Poderia ser realmente pauta da próxima reunião. Eu acho que um trabalho que a Lourdes fez que é interessante, que foi pegar essa parte da base, eu volto com aquela ideia. Eu acho que dá para trabalhar grupo inscrito integrado junto com esse processo de evangelização que envolve o planeta todo. Acho que a gente poderia pegar o conteúdo que está lá no Vivência a respeito desses assuntos e estudarmos ele para que a gente possa falar com base melhor embasado, né? E essa questão do ir fazer pesquisa de campo, a gente vai para outro aspecto depois, que é outro campo. Não tem mais tempo. Deixa eu só, acho que isso passa para todos. Deixa eu Vamos só... assinar uma lista? Sim. Deixa eu só comentar, acho que o Jacques, quando saiu, deixou uma coisa no ar muito interessante, me deixou bastante refletivo. Ele falou assim, olha, cuidado, né? Toda grande mudança tem dois tipos de pessoas. As que gostam de mandar e as que ficam quietas e deixam o barco correr. As que gostam de obedecer. Gostam de obedecer. Então, assim, é super importante no nosso grupo a gente se desarme, até porque questões a gente tem 10 anos aqui de experiência, 50 anos, 20 anos, tem uns aqui, né, até 40 anos já. Então nós temos muitas experiências, muitos valores acrescidos. E se a gente não tiver isso como um parâmetro para se desarmar, assim, a gente vai ter grande dificuldade para evoluir. Então, assim, quando ele falou, eu já de cara não serviu para mim, né? Eu botei o chapéu, falei assim, preciso refletir. E é uma tendência nossa. Então, o que a gente tenha no ar, assim, é um grupo que tem que trocar vivência, tem que trocar e se respeitar mutuamente, inclusive que um fala, outro fala, a gente poder refletir mais. Sobre essa questão de material de campo, eu sugiro que esse grupo pegue o material que foi coletado no primeiro planejamento estratégico e avalie o quanto daquele material, as recuperações feitas naquele primeiro planejamento estratégico, foram trabalhadas e cuidadas pelo interior. Gente, mas eu... Pode falar. Depois eu falo. Nós vamos combinar o seguinte: quem tiver, se Deus for verdade, claro, algum questionamento, alguma pergunta que não teve oportunidade de falar, a gente manda isso para ele e vai se falando. A gente está falando de alguma coisa também, né? Não é para virar uma epístola via e-mail, né? É só dar um questionamento, porque nós vamos precisar de uma pauta para essa reunião, senão nós não vamos conseguir ter uma direção de um trabalho, né? A semana passada a gente releva, essa semana a gente releva de novo, mas se a gente não tiver assuntos pautados, nós vamos continuar assim,
Até lá quando desinternet de Só de forma funcional, a gente vai criar lá no site, vocês vão ver que tem uma parte lá escrito blog. Aí vocês entram lá, vai ter um só Aliança do Futuro, tá? Aí a gente vai manter sempre ali as informações. Sabe que esse programa hoje está indo do CGI. Isso, a gente não. passa, está sendo lixo. A gente vai simplificar e trazer ele como um blog ali, tá? Então quando vocês entrarem lá, ele vai continuar dentro do CGI o link, mas vai ser uma coisa só. E aí dá para ter essas informações. Aí o que eu acho que é interessante também, a gente disponibiliza lá o e-mail da Giovana. E aí, quem tiver daqui algumas sugestões, por exemplo, o Guidini deu essa sugestão agora do que a gente poderia colocar lá na pauta de busca nossa, fora da reunião, ao longo desse tempo. E aí a gente fica com o compromisso de ficar ali como grilo falante. Pessoal, vai atrás e tal. Porque na última reunião ficou das pessoas mandarem algumas sugestões. E de fato elas não vieram. E aí, então assim, a gente precisa, ao longo do mês, também se conversar. Pode ser assim? Então, para a gente manter, a gente continua com a pauta da outra semana, para a gente fazer aí o rascunho desse plano de trabalho. Mas efetivo, trazendo aí uma pauta para a gente ter noção. Olha, encerrou aqui, começando ali, que esse plano vai ficar indo. Isso. Próxima reunião, dia 28 de março. Vamos começar um pouquinho mais cedo, é isso? Olha, a gente estava tendo a prática de fazer o seguinte, isso a gente pode mudar. Era logo depois do intercâmbio. O intercâmbio está sendo mantido como se fosse uma preliminar dessa reunião. Por isso que a gente até abriu o convite para quem quisesse participar do intercâmbio e a gente vir para cá. Hoje a gente fez esse balanço geral, embora a gente não tenha se atentado especificamente ao que foi tratado lá. Se vocês acharem que o tempo não está compatível, de começar, por exemplo, 10h30, só tem uma forma, a gente tem que fazer fora do dia do intercâmbio. E aí a gente pode pegar uma semana seguinte, por exemplo, porque aí você tem as informações do intercâmbio para poder trabalhar durante a semana. Agora, quem participou hoje do intercâmbio, eu falei da isso, gente. É importante esse intercâmbio há essa necessidade ou podemos fazer em outro momento? Para quem veio no intercâmbio hoje? Quem estava Eu acho que poderia ser separado. Eu acho que poderia ser separado. Porque eu não vejo como definitivo. Não posso participar. Outro dia vai ficar mais um dia para ver. Essa foi a ideia inicial, de não ter mais um dia. Olha, só para entender, nós temos 2h30 de reunião. Começou. Não, hoje foi 2. Começou 10h30 e terminou meio de meia. O intercâmbio não pode ser às 8? O intercâmbio às 8, a gente pode tentar verificar e acabar ele às 9h30 e começar às 10 horas. Já ganhei meia hora. Pode ser, né? A gente vê como os Antigamente a reunião era às 6 da manhã, você lembra? Você lembra? Mas era essa, a ideia de fazer num dia só as duas coisas. Podemos então conversar com o pessoal. Caso para o próximo não tenha possibilidade, a gente mantém para as 10h30 o próximo e a gente vê na outra. Eu acho que vai dar, eu acho que não vai ter problema. E aí fica 10 horas. Olha, só uma ressalva. Vamos tomar cuidado que no intercâmbio tem limite de pessoas. Se vier esse grupo todo aqui, sim, metade não vai poder entrar. Agora, a gente tinha, caso venha muita gente para o intercâmbio, na hora do intercâmbio, Fica na sustentação de fora. fica na sustentação e trabalhando. A gente já pode fazer essa parte essas preliminares da reunião. Ó. A gente é um grupo só. A gente se divide e faz 2 tarefas. Tudo bem? Alguma outra coisa? Podemos? Sim, vamos encerrar. Peraí, o Geraldo pediu aqui rapidinho só. É breve, eu falei demais hoje. Só para ficar muito claro, né, a fala da Fernanda com relação ao objetivo e a meta do grupo. Porque, você ficar claro, toda vez que a gente se reúne, a gente tem um objetivo. Então, acho que a fala da Fernanda, que resumiu um pouco, tem que ficar claro para todo mundo, inclusive do blog, a gente vai colocar esse objetivo, né, que é um grupo que está se propondo a fazer um processo de simplificar a aliança para ajudar mais as questões espirituais de evangelização do mundo. Porque toda vez, senão a pessoa vem e não entende direito o que está fazendo aqui, tá certo? Então, para a gente até orientar todas as nossas ações que a gente está procurando, só para deixar isso uma frase aí objetiva aí. Beleza. Alguém quer fazer a
sentimentos, nos envolvendo assim com a paz que esse ambiente nesse instante nos proporciona e deixando então nos nossos corações nesse momento as melhores intenções, os melhores sentimentos, envolvendo então todo esse grupo, todos os grupos da aliança em comum, a toda a cúpula que nos protege, que nos ensina. Pedimos assim nesse instante, unirmos os nossos pensamentos a nossa companhia repete, que nos trará, através do intercâmbio mediúnico, uma mensagem para a orientação. Bom dia a todos. Lembremos-nos de Jesus, caminhando, evangelizando, ensinando. Esse é o papel individual de cada um, cada espírito. Este é o papel da unificação de alguns espíritos em prol de fazer o mesmo movimento, de evangelizar e ensinar. Não são necessárias casas espíritas com a limitação de seus muros. Não. Havemos de lembrar das primeiras reuniões espíritas, reuniões onde a palavra do Mestre soava forte aos ouvidos, reuniões onde os corações se abriam, evangelizando-se. Lembremos-nos também que mais adiante no tempo, os homens foram engessando as reuniões e esse engessamento veio a trazer regras que culminaram num período negro de espiritualização, período que veio a trazer muitas mortes, muitos desgostos, muitas insatisfações, e que culminaram em marcas dos espíritos, desses mesmos espíritos, que estão até hoje buscando encontrar-se. Dentre os muitos espíritos que compõem a Aliança Espírita Evangélica, busquemos compreender que muitos estão na trajetória difícil da evolução do Mestre aos anos que se seguiram, aos anos de hoje. Lembremos-nos que cada um dos que estão hoje neste movimento de aliança devem-se reciprocamente, assim como devem, para o mais alto, o seu comprometimento do bem. O comprometimento do bem deste conjunto novo que hoje se forma vem a trazer responsabilidades individuais que, quando colocadas no conjunto do grupo, o grupo espírita, o grupo em trabalhos espíritas, vem a desembocar em situações de sentimentos não resolvidos entre participantes. Consideremos, queridos irmãos, que a maioria das casas espíritas hoje que estão em movimento de aliança são integradas por esses espíritos, espíritos que devem-se mutuamente e espíritos que têm uma necessidade de aperfeiçoamento de seus sentimentos acima de qualquer outra situação. Não queiramos fazer aliança para fora. Resolvamos primeiro a aliança para dentro. Observemos a situação dos participantes. Observamos a necessidade da mudança. Observamos em nós mesmos. A reforma íntima ainda não tem sido capaz de trazer ao grupo dos integrantes da aliança em todos os seus
não tem sido capaz de trazer a convivência pacífica, a convivência sem que as necessidades de aprendizado possam ser superadas pelo coração amoroso de um outro, mas sim muitas as situações em que as situações individuais, os egoísmos, os egocentrismos pululam, buscando levar com que a opinião de um seja a opinião de todos. Companheiros, reflitam primeiramente em si mesmos. Reflitam o que significa o ideal de aliança neste momento para cada um de vocês. Reflitam se estamos cumprindo com aquilo que Jesus nos ensinou ao tempo de sua participação na terra. Reflitam se cada um é o elemento cristão necessário à evangelização dos demais. E trabalhem arduamente cada um a si mesmos. Trabalhem nos grupos, trabalhem a aceitação, a renúncia de pontos de vista que não trazem a evangelização nem de si mesmos, nem dos grupos. Que a paz do Mestre esteja em vossos corações.